vou pra Portugal, todo mundo fala português, tá tudo bem, tá tudo certo. E não tem nada a ver. Eu, Eduardo, tinha um objetivo também de viver em Londres. Aí quando a gente sai do nosso país e realmente começa a ter esses desafios e esses impactos que nós estamos falando aqui, eu cheguei no momento que eu falei, eu nunca vou morar em Londres. A base da educação financeira no mundo, ela é a mesma. Somos humanos, não é? É possível investir com pouco dinheiro, né? A questão não é a falta de dinheiro, é a falta de conhecimento. E eu acredito plenamente que se um casal não tiver alinhado do ponto de vista financeiro, o relacionamento tem prazo de validade. O maior motivo de separação é o dinheiro. Exatamente. Hoje em dia. Em que momento a gente começa a falar sobre dinheiro no relacionamento? Olá, bem-vindos ao podcast Conversas do Casal. Eu sou a Catarina. Eu sou o Rafik. E nós somos o Que Rico Casal, um casal a caminho da liberdade financeira. E hoje vamos falar do quê? Hoje temos aqui mais um convidado, é o Eduardo Pinto. Antes de mais, Eduardo, obrigada por aceitares o nosso convite e por vires aqui ao nosso podcast. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, pela oportunidade aqui de falar também para as pessoas que seguem o trabalho de vocês, que eu também sigo. Sou um seguidor vosso também e adoro o trabalho de vocês, parabéns. Obrigada. Olha, e porquê é que nós te convidámos, Eduardo? Para além de te termos conhecido e te termos achado muito simpático, obrigado. Uma das coisas que tu fazes é muito importante. Uma das coisas que tu fazes é uma das dores que alguns dos nossos alunos partilham connosco. São alunos que são portugueses, mas vivem no estrangeiro e que de facto as regras e aquilo que as oportunidades que eles têm de investimento no estrangeiro são diferentes das de Portugal. E muitas vezes eles não conseguem perceber o que é que podem fazer, como é que podem fazer, e tu ajudas-los nesse sentido, não é? Portanto, acho que vai ser aqui um tema muito interessante, principalmente para estas pessoas que estão a viver no estrangeiro ou estão a pensar em viver para o estrangeiro. Também temos, por acaso, estou-me a lembrar de alguns alunos nossos que têm este objetivo de viver para o estrangeiro e depois não sabem muito bem como é que vão fazer com os investimentos. Portanto, acho que vai ser um tema muito interessante. Sim, com certeza. E começando mesmo por aí, Eduardo, que é, primeiro, como é que surgiu esta ideia de te focares, primeiro, de vires para a literacia financeira, porque tu tens uma empresa de educação financeira, e depois focar aqui nos imigrantes, não é? Nas pessoas que saíram dos seus países para poderem ir em busca de uma vida melhor, e como é que tu entraste neste espaço? Boa. Bom, então vamos começar, como você diz, do começo, né? Como é que tudo começou, como a ideia da finança surgiu, né? Eu estou em Portugal, sou do Rio de Janeiro, estou em Portugal há 7 anos. Okay. Vim para Portugal com outro objetivo. Eu sou engenheiro de formação e tive um convite de um operador internacional para trabalhar na área das grandes contas, na área internacional depois também desse operador. E quando eu cheguei em Portugal, já fazia investimentos no Brasil, já tinha... Estava aqui nesse processo de sair do Brasil e vir para Portugal. Como é que eu vou lidar com os meus investimentos? Okay. Né? Então, quando eu cheguei em Portugal, isso em 2018, comecei a conversar com pessoas aqui, portugueses, brasileiros, pessoas que estavam colegas de trabalho e outros, como é que eles investiam o dinheiro deles. Foi uma simples pergunta. Como é que vocês investem o dinheiro de vocês? Porque eu quero saber, quero fazer para mim, né? Eu quero começar nesse novo processo, uma nova fase, um novo país, como é que se faz? E a realidade que vocês conhecem tão bem quanto é uma realidade em que as pessoas aqui são muito aversas a risco, conservadoras, não investem tanto assim, não olham muito para esse tema ainda, infelizmente. E quem fazia uma coisa assim um pouco mais avançada, vamos chamar assim, era o imobiliário. Compra e venda de imóveis, compra e renda. E eu ainda não estava lá. Eu falei, ok. Então comecei a estudar por conta própria. É uma coisa que sempre acompanhou minha vida, os estudos também, sempre gostei muito. Tive algumas formações também ainda no Brasil, um MBA de finanças, uma parte de gestão. Então comecei a também estudar o mercado português, não só o mercado Europa, de uma forma geral. E tive outras formações aqui na área de finanças comportamentais também, que é um ponto que a gente vai falar aqui, essa conexão entre a parte comportamental e a parte financeira, que é super importante. E comecei a investir. Comecei a investir naquilo que tem disponível no mercado, sempre uma coisa um pouco mais de acordo com os objetivos que eu tinha. E o que aconteceu? Passado um tempo, as mesmas pessoas que eu falei anteriormente voltaram para mim e falaram, Eduardo, agora que você já sabe, já investe, me ensina como é que faz. Aí foi muito curioso, porque eu comecei, eram pessoas próximas,
Então eu comecei a ajudar, numa ótica de ajudar, a gente, ok, tem isso, aquilo, pode fazer isso, aquilo, mas depende do teu objetivo, depende daquilo que é o teu perfil e tal. Não é recomendação, a gente sempre gosta de falar, né? Não é recomendação para poder também ficar protegido com relação a isso. E o fato é que as pessoas foram gostando e dando feedbacks positivos. E eu também tenho uma certificação de agente de investimento no Brasil. Ok. E já atuei também um pouco nesse caminho, com grandes corretoras também que existem lá. E eu comecei a formalizar, ainda que informalmente, umas mentorias individuais para as pessoas. E o fato é que elas foram gostando da forma como eu colocava, da metodologia, se calhar também gostava da empatia, da simpatia da coisa. E foram indicando para outras pessoas. E a partir daí, eu comecei a perceber que existia um mercado ali interessante. É um mercado que eu gosto, de finanças, de investimento, que eu sempre acompanhou. Eu também já ajudei muito amigos e família também no Brasil. Eu que faço essa gestão, meu pai não tinha muito esse conhecimento, eu sempre ajudei ele nesse processo de investimento. Então, eu nessas mentorias, as pessoas foram gostando e foram indicando, e eu comecei, ok, tem um mercado aqui. Comecei a coisa começou a tomar uma proporção maior. E chegou num determinado ponto em que eu tive que tomar uma decisão na minha vida, né? Que não foi uma decisão fácil. Vocês podem imaginar que seguir uma carreira, seguir uma trajetória já de mais de 15, 20 anos de engenheiro de formação dentro da área das telecomunicações. Fui para um outro país para seguir um caminho internacional da minha carreira, que também essa parte internacional, que é um ponto aqui importante, também sempre esteve presente em mim. E tomar uma decisão, e agora? Como é que eu faço? O que eu faço da minha vida, né? Vou para esse lado que tá criando em mim mais propósito, mais paixão, ou sigo uma carreira que já está consolidada e está seguindo um caminho? Aí o fato é que eu tomei uma decisão que eu não me arrependo nem um pouco, muito pelo contrário, tenho muito orgulho dela, que foi pedir demissão e me dedicar 100% ao projeto da Finância. Ok. E a partir daí a coisa tomou uma proporção completamente diferente. E hoje a forma como a empresa está estruturada não tem nada a ver com o que foi no início. Não tem mesmo nada a ver. E a gente está conseguindo cada vez mais ajudar portugueses e brasileiros, porque esse é o nosso propósito, é ajudar portugueses e brasileiros pelo mundo. Então a gente está ajudando cada vez mais brasileiros e portugueses em vários países. E cada vez mais estruturados para também ter esse apoio em termos do conhecimento, em termos da literacia financeira. Ok. Quando tu começaste a ajudar portugueses que estavam em Portugal a investir em Portugal, ou já foi, ou foram brasileiros a investir cá em Portugal? Como é que foi? Já foi logo para fora? Já foi pouco dos dois. Assim. Ok. E tem um ponto aqui que é importante, porque eu segui esse caminho, eu segui esse processo. Eu já lidava com investimento, saí do país, busquei conhecimento, comecei a investir num novo país. Sei quais são os desafios desse novo país, de seguir um processo de saída de um país. E então criou essa empatia nas pessoas de uma forma geral, né? Ou seja, e eu também, eles saberem que desse lado de cá tem alguém que seguiu o caminho que eles seguiram. Então, respondendo diretamente a pergunta, foi eram brasileiros, portugueses, olhando não só a realidade de Portugal, era já olhando a realidade Europa, olhando a realidade global, muito Estados Unidos também. Certo. Porque, como vocês também defendem e transmitem esse conhecimento também do mercado americano, que tem muitas boas oportunidades. Sem dúvida. Então, eu nunca olhei uma ótica só Portugal. Desde o início, para mim também. Então, não fazia sentido eu passar um conhecimento olhando só Portugal, porque não era isso que eu acreditava. Não que Portugal também não tenha instrumentos financeiros que fazem sentido, e fazem, sim, dependendo da realidade de cada um. Mas já foi olhando numa ótica mais global da coisa. Ok. Olha, eu tenho aqui uma pergunta que é... eu também sou resultado da imigração, não é? Porque a minha mãe é guineense e nós viemos para Portugal. E existe um padrão muito relevante e que é presente em quase todos os imigrantes, que é a pessoa sai do seu país em busca de uma vida melhor, em busca de conseguir fazer mais dinheiro, mas depois acaba por não voltar.
E muitas vezes porque eventualmente não conseguiu ter uma capacidade de gerir bem o seu dinheiro de forma a gerar um património que permita voltar. Então eu queria pegar nesta visão e trazer-te se calhar a pergunta que é: quais são os principais desafios que tu encontras nas pessoas que saem de Portugal para ir para fora, ou brasileiros que saem do Brasil para ir para fora? Quais são os principais desafios que tu encontras nestes teus mentorados, nas pessoas que saem? Sim, boa. Eu divido aqui em 4 principais desafios de uma forma macro, sem ainda olhar somente na perspectiva financeira. Tá olhando de uma forma macro da pessoa que sai do país e vai começar uma nova vida num país diferente. 4 áreas: emocional, financeiro, sim, cultural e a parte legal, a parte da legislação. Okay. Então, eu divido nessas 4 principais componentes, e são esses 4 principais desafios, né? O emocional entra numa ótica, óbvio, de quem sai do país e quem faz esse caminho, esse percurso, tem uma saudade constante daquilo que são as pessoas, é a família que ficou, são os amigos que ficaram lá no país de origem. Isso é algo que é constante. Todos os dias a gente pensa um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas essa parte emocional, ela é muito forte. E a parte da ansiedade, ou seja, o que vai acontecer, como é que vai ser, como é que vai ser esse mundo novo que está se abrindo aqui na minha frente? Será que vai correr bem? Será que vai correr mal? Como é que é? Então, isso mexe muito com essa parte da psicologia, né? Pronto, a parte financeira, que a gente está aqui, sabe, questão da pessoa ter um planeamento financeiro, ter uma estrutura, ter uma segurança, conhecer como é que funciona o país que ela está indo, ou seja, como é que é o custo de vida daquele país, como é que é o mercado, de uma forma geral, o mercado de trabalho também que entra por aí. Ou seja, ordenado médio, mínimo, como é que é, do mercado que eu vou atuar, qual o potencial que eu tenho. Então, essa parte financeira, ainda sem entrar no mérito do investimento, que a gente vai falar bastante aqui também, mas olhando mais essa questão de organização financeira. A parte cultural é sempre um ponto que a pessoa tem que estar psicologicamente também preparada para isso. Falando aqui, por exemplo, Brasil e Portugal. Os 2 países falam português, mas mesmo assim ainda são línguas diferentes, né? E as pessoas acham que, vou para Portugal, todo mundo fala português, tá tudo bem, tá tudo certo. E não tem nada a ver, são culturas completamente diferentes. E as pessoas não têm essa noção e acham que, é só para chegar lá e alugar um apartamentozinho qualquer e a coisa vai correr bem. E não é assim. Essa parte cultural é um choque muito grande. Para quem não está preparado e quem acha que Portugal também é um pedacinho do Brasil aqui, óbvio, a gente tem a parte histórica da coisa, que somos todos irmãos e tem toda a componente histórica envolvida. Claro que sim, muitas ligações muito próximas, culturalmente falando, mas a realidade de hoje em dia são completamente diferentes, são culturas completamente diferentes. E línguas, por mais que sejam português, dos 2, né? Português Brasil, português de Portugal, mas também são línguas completamente diferentes. Eu mesmo, no início, quando eu fazia reuniões, na altura que eu estava no operador, com clientes e também junto nas colegas de equipa, às vezes eu ficava... não tô entendendo nada. O que ele disse? Foi difícil. E, inclusive, é engraçado, porque no início, as pessoas achavam que eu era tímido. Ok. Assim, a gente já se conhece, tá começando a se conhecer mais e tal. O que eu não sou é tímido. Assim, e nos eventos que nós nos conhecemos, você viu lá que eu falava já com as pessoas e falava não sei o quê. As pessoas falam, Eduardo, você é um pouco tímido, né? Por quê? Porque eu não entendia o que estava acontecendo. E não conseguia, às vezes, entrar na conversa, porque não conseguia perceber. E realmente, hoje, pronto, óbvio, já estou aqui há 7 anos, então não é mais uma questão. Mas para as pessoas que estão chegando, é um ponto. A diferença linguística é mesmo muito grande. Sim, só fazendo aqui um parênteses, nós estivemos no Rio no ano passado, em agosto. Sim. E imensas vezes nas lojas, quando eu falava, perguntavam-me, é espanhola? Imenso. É espanhola, italiana? Eu, não. E se calhar começava a falar espanhol contigo. Sim! Isso acontece como mesmo. Assim? Pronto, é completamente diferente. E hoje, quando eu vou para o Brasil, por exemplo, eu estive lá no ano passado, as pessoas já acham que eu não falo mais português do Brasil. Já tô Pronto, agora eu sou esse mix da coisa, né?
Mas enfim, esse choque cultural, voltando à questão principal, assim, é muito grande. Então é um ponto importante. E a parte da legislação, você tem que conhecer a legislação do país que você está indo. Em várias componentes. Entrando aqui, voltando para a parte da finança, a parte do investimento, para entender como é que os impostos são aplicados em cima daquilo que são os meus ganhos naquele país. Porque não adianta nada a gente falar de ganho bruto, né? Exatamente isso. A gente sabe que aqui em Portugal e também no Brasil, a carga fiscal é grande. Então, se as pessoas não têm esse conhecimento, não sabem, vão achar que vão ganhar X e vão ganhar X sobre 2 quase. Então, assim, esse conhecimento eles têm que ter. Porque senão o impacto no plano que eles supostamente vão ter construído ali e não vai se concretizar. E aí volta aquilo, Rafik, que você comentou, que é voltar ao país de origem. Exatamente. Ainda mais em situações, por exemplo, como tivemos na pandemia, as pessoas que não... Foi logo, as pessoas que não estavam preparadas já começaram a voltar. Lógico, aquelas que conseguiram, porque depois quando fechou tudo, né? Mas pegando nesse exemplo da pandemia, foi claramente o resultado da falta de preparo de muitas pessoas. Ou seja, vieram para Portugal, agora falando Brasil e Portugal, né? Mas vieram para Portugal, pronto, fechou tudo, pessoas perderam empregos e tudo mais, aquela coisa que todo mundo já sabe. E vou fazer o que agora, né? Vou voltar para minha base, para o meu porto seguro. Então, aconteceram muitos casos de pessoas que voltaram. Passa muito por aí. Então, eu acho que esses são os principais desafios, olhando para essas 4 componentes, detalhando aqui um pouco mais como nós detalhamos. Boa, interessante. Eu gosto muito de pensar em framework e tu trouxeste essa visão de framework de 4 pilares e eu estava a ouvir e estava a pensar, caramba, deve haver muita gente a identificar-se com isto. As saudades, a componente financeira, esta questão de chegar, sei lá, nós temos alunos que estão na Suíça, que estão no Luxemburgo, e imaginar chegar a um país como esse e sentir aquele frio no inverno, não é? E pensar, caramba, que saudades de casa, e depois aquela contagem, aquela ansiedade financeira de quando é que eu vou estar pronto ou pronta para poder voltar. E depois a componente legal, porque... principalmente quando eu estou a fazer o movimento de ir em busca de mais salário ou mais rendimento, as pessoas comparam muito valores brutos, não é? E esquecem-se que depois aquilo que fica no bolso, principalmente pelo custo de vida que nós temos nesses países, pode ser muito diferente daquilo que é a minha expectativa. Então, pegando até nestes 4 pilares, qual é que tu consideras que é mais negligenciado pelas pessoas que emigram? Achas que é o financeiro? Achas que é o legal? Eu acho que é o financeiro. Ok. Eu acho que é o financeiro porque, assim, o emocional, eu acho que as pessoas já meio que se preparam de alguma forma. Tá dentro de nós, né? Então, alguns mais, obviamente, outros menos, mas está. Culturalmente falando, também eu acho que essa parte... as pessoas já sabem que estão indo para uma cultura diferente. E esse exemplo que você deu é interessante também, Rafik, porque eu, Eduardo, tinha um objetivo também de viver em Londres. Tá? Eu adoro Londres, gosto e tal. Pai, quando a gente sai do nosso país e realmente começa a ter esses desafios e esses impactos que nós estamos falando aqui, pai, eu cheguei no momento que eu falei, eu nunca vou morar em Londres. Que assim, e só quando você vive que você realmente tem a noção, porque aí entra aquilo que você disse, que é a parte do clima, aquilo conta muito, muito. E pronto, aí obviamente que uma cultura ainda mais distante de uma cultura do Brasil, por exemplo, né? Então eu falo, pai, é óbvio que a gente se adapta, o ser humano de uma forma geral se adapta, tem a flexibilidade. E olhando, pegando o brasileiro em si, brasileiro se adapta fácil, né? Aquela coisa flexível, bora lá, vamos fazer acontecer isso. Mas mesmo assim, e eu conheço pessoas, como a gente tá lá presente também. Como você falou, Luxemburgo, Suíça, a gente está lá presente também. Eu tenho um sócio nesses países, a gente vai falar também sobre isso. Mas é uma diferença tão grande que tem que valer muito a pena. Sim. Tem que valer muito a pena para você fazer isso. Sim. E o valer muito a pena, voltando à questão do pilar negligenciado, a pessoa vai para um novo país para construir alguma coisa. Exatamente. Qual o propósito? Assim, as pessoas esquecem desse propósito. E construir alguma coisa passa muito pelo patrimônio que a pessoa vai construir, né?
que ela vai construir, ou seja, que não só para ela, para depois deixar para os filhos ou para os netos, enfim, valeu a pena, é isso que ela, ou seja, ela deixou para trás muita coisa para construir um novo caminho. Tipo, por quê? Para quê? Qual é o objetivo? Qual é o propósito? O que você pretende construir? E, assim, passa pela parte financeira, né? Não tem jeito. E são esses erros que acontecem muito, essa falta de planeamento financeiro. E eu costumo dizer que a base da educação financeira no mundo, ela é a mesma. A base é a mesma, é igual. Não importa qual o país. Somos humanos, não é? Somos humanos, a base, as técnicas, os conceitos são os mesmos. Mas a pessoa que sai do país, o imigrante já no novo país, parece que aquilo é potencializado. Ou seja, ele precisa muito mais desse preparo do que uma pessoa que... Não que a pessoa que está no seu país sempre não precise, como a gente está falando aqui, a base é a mesma e é importante a gente estar aqui para isso, né? Mas para quem sai do seu país, tem que ter isso muito mais latente, tem que ter isso muito mais forte. Porque o risco também é muito maior. É isso. Né? E aí, para não acontecer aquilo que para quem quiser voltar para o país e tá dentro do plano, tá tudo bem. Mas muitos deles não querem voltar para o país, querem continuar e construir o caminho que eles estão seguindo na vida deles. Então, é mais importante ainda essa base sólida financeira ser bem feita e ser bem estruturada. Porque, como eu falei, o risco é maior. Então, para acontecer alguma questão, alguma crise, algum problema, a pessoa não conseguir saber para onde vai, para onde quer ir, e voltar sem querer voltar, ou seja, ser obrigado a voltar, é muito fácil isso acontecer. Mas acontece algo curioso também nessa questão também da imigração, que é um ponto interessante, porque por mais que a pessoa queira continuar naquele país, e acontece com vários clientes, eles também querem ter investimentos no país de origem. Exatamente. Ah, sim. E isso é mais um motivo também de eu falar para português e brasileiro. Para os portugueses e brasileiros de uma forma geral, em vários países. Porque eu conheço muito bem a realidade do Brasil, né, como é óbvio. E eu também já conheço muito bem a realidade de Portugal. Então, qualquer brasileiro, qualquer português em qualquer país, e a gente tem esse conhecimento global também, eu vou conseguir entender a realidade daquela pessoa naquele país, mas também muito a realidade do país de origem. Então, óbvio, tudo de acordo com o objetivo, de acordo com o propósito, com o perfil também da pessoa, mas ela querendo ter também essa componente de investimento no país de origem, a gente ajuda. Boa. Ou seja, nós ajudamos a poder montar uma estratégia global de investimento, olhando para onde ela está e olhando de onde ela veio. E fazer aqui, o que faz sentido para aquela pessoa. Porque às vezes, pronto, ficou para trás, tem aquilo que o Rafik comentou. Às vezes a pessoa quer ficar 5, 10 anos, mas depois quer voltar. Exato. Ou quer ter a reforma no seu país de origem. Pronto. Então quer construir aquele patrimônio ainda em paralelo, vamos chamar assim, no seu país de origem. E às vezes tem a família que ainda quer ajudar o pai ou a mãe que estão lá. Por exemplo, eu quero ganhar o meu dinheiro aqui em dólar, em euro, e quero enviar para o Brasil para poder ajudar familiares que ficaram lá e estão lá, enfim. Então tem vários tipos, vários cenários aqui, mas é um ponto que realmente a gente tem percebido muito, essa questão do... Ok, quero construir meu patrimônio, quero desenvolver minha parte financeira, minha parte de investimentos, mas não esqueço de onde eu vim, minha base, minha origem. Por quê? Quero voltar? Por quê? Tenho minha família, quero ajudar, e vários outros motivos que fazem com que esse plano tenha aqui essas duas vertentes. Né? Boa. Como é que funciona? Imagina, eu sou uma pessoa que sou português, mas quero ganhar mais dinheiro e a forma como eu vou ganhar mais dinheiro é emigrar para a Suíça, sei lá, durante 5 anos, ou o que for. Vamos imaginar que na minha cabeça vou estar lá 5 anos. Mas quero, de facto, investir... Sei lá, olha, nem tenho assim propriamente nenhum critério se invisto através da Suíça ou se invisto através de Portugal. Pronto, de facto eu percebo que é importante investir as minhas poupanças, mais do que poupar é importante investi-las. Como é que a pessoa chega até ti, não é? com esta questão, com este plano? Como é que depois vocês a acompanham? Como é que funciona este acompanhamento? A gente tem várias áreas de atuação e frentes de atuação, serviços de uma forma geral que a gente presta aqui na Finance.
Mas, pegando nesse exemplo, por exemplo, na Suíça, eu falei aqui há pouco, por exemplo, eu tenho uma sócia na Suíça. A gente está fisicamente presente em alguns países já, né? Não só Brasil e Portugal, né? Eu tenho uma sócia aqui, eu tenho um sócio no Brasil, Luxemburgo e Suíça, como nós falamos. Eu tenho uma sócia em UK, tenho um sócio na China e agora estou estruturando um outro modelo de sociedade nos Estados Unidos. Tá? A gente atinge qualquer país, porque também hoje o online acaba por estar sempre presente. Mas a gente também tem essa base local. Tá? E como é que funciona o processo? A gente tem a principal iniciativa que hoje ela existe é a Academia Finância. Tá? Ou seja, são pessoas portugueses e brasileiros nesses países que têm exatamente essas dores, exatamente isso, Catarina, que você comentou. Como é que funciona a Academia Finância? É um programa que dura 4 meses. Tá? Então, a gente tem um acompanhamento. Lá, voltando um pouco a base, aquelas mentorias que eu comentei, que eu fazia de forma ali ainda informal tal, eram uma sessão única. E o que eu percebi? Que eu não estava realmente transformando a vida das pessoas. Por quê? Ok, saímos dali, entendemos, saímos com um plano de ação bonito e tal. Passava 1 mês, 2 meses, como eu conhecia, eram pessoas mais próximas, né? E aí, como é que tá e tal? Eduardo, não tá. Aconteceu isso, aquilo outro na vida e não foi. E eu falei, não quero isso, eu quero mesmo transformar a vida das pessoas. Então, a academia é um programa que dura 4 meses, mas também não é por acaso os 4 meses, porque nós temos uma metodologia que são 4 pilares, e essa metodologia, cada pilar é trabalhado durante 1 mês. E são turmas de no máximo 15 pessoas, e a gente uniformiza o conhecimento nos encontros em grupo, que tem um encontro em grupo por mês, e depois personaliza o plano de ação nesses encontros individuais, que também é um por mês. E a gente começa muito pela parte comportamental, entendendo quais são os hábitos que aquela pessoa tem, quais são as crenças que ela tem, isso que a gente fala muito aqui, né, das crenças limitantes, quais são os hábitos financeiros. Então, a gente traz a componente do histórico familiar daquela pessoa. Óbvio, se ela se sentir à vontade de falar sobre isso, né? Mas entender qual era a relação dos pais com o dinheiro, como é que ela carregou isso para a vida dela, como é que ela trouxe isso para a vida dela. Então, a gente entende essa componente. Para poder, obviamente, a gente sabe que a parte comportamental, a gente não tem como ser diferente. A gente acaba absorvendo muito do que os nossos pais lidavam com o dinheiro, né? Então, a gente entende essa realidade e depois passa para a componente de definição dos objetivos financeiros da pessoa. E eu costumo dizer para os clientes, primeiro, o que é um objetivo financeiro? Eu falo, objetivo financeiro é qualquer objetivo que você tenha que toque em dinheiro de alguma forma. Né? E eu passo primeiro esse conhecimento e mostro que objetivos financeiros concorrem entre si. E eu quero que a pessoa coloque ali todos, e 100%, todos mesmo, os objetivos financeiros que ela tem. Por quê? A gente primeiro vai olhar qual é a capacidade, aí evoluindo, né? A gente vai entender qual é a capacidade de poupança e, consequentemente, de investimento que ela tem para ver se ela consegue atingir ou ter um plano em simultâneo de todos os objetivos financeiros dela. Caso não tenha, a gente vai começar a entrar numa priorização desses objetivos. Então, começa muito por aí esse processo. E depois vai evoluindo. A questão, de organização financeira, entender a parte de orçamento, aí entram aquelas técnicas que vocês também falam muito do pague-se primeiro, formar o fundo de emergência. Então, mas aqui tem um ponto importante que diferente do que algumas pessoas falam, eu não acredito que, caso a pessoa não tenha um fundo de emergência 100% formado, ela nessa fase, ela não precisa alocar 100% das suas poupanças para formar o fundo de emergência. Certo. Tem algumas pessoas que dizem isso, e tá tudo bem, cada um tem a sua filosofia, a sua metodologia, mas aqui na Finância nós não acreditamos nisso, tá? Eu acredito no 80-20, ou seja, sim, é importante e 80% das suas poupanças vão ser direcionadas, mas 20% ela já vai ser direcionada para montar um portfólio e uma estratégia de investimento mais séria, vamos chamar assim. Tá? Porque o fundo de emergência tem que estar investido também. Exatamente. Então, a gente acaba evoluindo nessa componente para a pessoa evoluir em conjunto nesses 4 meses. E o grande objetivo da Academia Finância é dar autonomia para a pessoa. Eu não quero que a pessoa
carregar essa pessoa pro resto da vida, né? Como é óbvio. Então, o nosso grande objetivo é dar conhecimento, e com esse conhecimento a pessoa tenha confiança na parte de investimento, porque as pessoas ainda têm muito desconfiança e risco e não sabe, e tem medo de perder dinheiro, aquela coisa toda, lá tá aquelas crenças, né, que nós falamos. E então a gente, nesse caminho, com esse conhecimento e dar confiança, a gente quer chegar na autonomia. E depois dali, ela vai seguindo o caminho dela. E quando ela... E por que essa questão do 80-20 que eu estava falando antes, só para concluir esse raciocínio? Quando ela já tem um portfólio, mesmo que com pouco dinheiro, e que a gente sabe que é possível investir com pouco dinheiro, né? É mais uma crença que as pessoas têm. Sim. €1 a pessoa começa a investir. A questão não é a falta de dinheiro, é a falta de conhecimento. É isso. As pessoas já tendo um portfólio ali, uma estratégia de investimento bem definida, quando ela tiver o fundo de emergência formado, ela já tem a base e o conhecimento feito. Então, ela só redirecionar os 80%. Os 80% para a parte de investimento. Então, agora 100% das suas poupanças vão ser direcionadas para os seus investimentos, para a sua estratégia. E aí vai. Então, e óbvio que a gente tem uma metodologia própria em termos da estratégia de investimento. Passa ali por alguns pilares. Eu costumo fazer um paralelo com o mundo automotivo. Que eu gosto também. E o Rafik gosta também. Porque a gente esteve num evento e eu lembro muito do descapotável. Que, pronto, para os brasileiros que não conhecem, o descapotável é o conversível. Sério? É assim que chama? É assim que chama. O descapotável é o conversível que, pronto, são aqueles carros que não tem o teto. Mas o descapotável que foi aquele teu grande sonho, né? Não sei o quê, e conseguiu conquistar o teu sonho. E depois vendeu, porque não fazia parte do plano. Mas é isso, o caminho que vocês fizeram em conjunto é um caminho que cria essa empatia também nas pessoas, porque vocês seguiram. Ou seja, você teve... foi teu objetivo, era teu sonho, tá tudo bem. Bora lá, conquistou e depois, com conhecimento, viu que talvez não fizesse tanto sentido assim no estágio de vida que você tava. Perfeito. Né? E vocês fazem esse caminho em casal muito bem. Eu por trás, eu sou casado também. E a minha esposa, e que na altura não era minha esposa, na verdade ela foi minha primeira cliente. Ok. E como é que foi esse processo? Esse processo é muito engraçado, porque ela foi minha primeira cliente e ela é minha cliente modelo. Hoje ela é uma investidora do tipo... Ela ajuda outras amigas a fazer essa gestão financeira e a investir o dinheiro delas, já com o conhecimento que ela já adquiriu. Sim. Eu gosto de brincar que eu peguei ela aqui no colo e bora lá, né? E agora que ela já tá, agora fica aqui do meu lado, continua. Mas eu conheci ela aqui em Portugal. Ela é brasileira, mas eu conheci ela aqui em Portugal. E ela, na altura, tinha algumas dívidas e tava ali com a vida financeira um pouco mais desorganizada. Ganhava aquele ordenado que a gente já sabe qual é a média portuguesa, enfim. E tava naquele espiral... Na roda dos ratos. Na roda dos ratos, exatamente. Então, aquele famoso chapa ganha, chapa gasta. Exatamente. Mas pior do que isso, porque ainda tinha dívidas ali para resolver. Então, bora lá estruturar essa componente. Então, ela conseguiu seguir esse caminho, essa evolução de ter suas poupanças, priorizar o pagamento das dívidas, estratégias também, que a gente também passa por aí em termos, caso a pessoa tenha dívida, né? Como é que são as estratégias de pagamento das dívidas. E então ela seguiu, quitou as dívidas e ela é fotógrafa aqui. Ela tem uma empresa de fotografia agora. Então ela saiu do trabalho, ela fez todo o processo, que foi: eliminou as dívidas, se estruturou financeiramente, criou seu fundo de emergência, saiu do trabalho que ela não gostava, tinha lá suas questões, enfim. Criou a empresa própria dela, que era a grande paixão dela. Hoje ela faz fotografia, ela fotografa pessoas. Então, fotografa muito turista aqui em Portugal, mas também já vai para outros países para fotografar também famílias e pessoas nesses países. Já tem uma base de clientes bem interessante. Ganha 4 vezes o que ela ganhava, ou seja, conseguiu cada vez mais se estruturar financeiramente, ter o seu fundo de emergência, começou a investir. Então, assim, eu falo pra você, meu cliente é meu cliente modelo, fez o processo. E mais do que isso, e é isso que eu trago também na academia, que é: eu quero que vocês ajudem outras pessoas. A partir do momento que você tem o seu conhecimento, lógico, a gente tá aqui se estruturando, tem pessoas conosco. A gente está estruturando um sistema de franchising também dentro da Finance para poder ter franchisados e multiplicar esse conteúdo, esse conhecimento para mais pessoas. Mas eu quero que
as pessoas que passam por aqui, por nós, também, com esse conhecimento, ajudam outros. Certo. E acontece, ou seja, família, também amigos próximos, a pessoa, quando tem já o conhecimento, ela vai multiplicar esse conhecimento. E assim, a gente vai fazendo a nossa parte na sociedade, a gente vai fazendo a nossa parte no mundo como vocês fazem, e muito bem a parte de vocês também ajudar os casais a terem essa estruturação. E até uma pergunta, porque depois eu vou fazer uma pergunta agora, vou inverter a lógica aqui. Em que momento a gente começa a falar sobre dinheiro no relacionamento? Essa é a minha pergunta pra vocês, porque pegando nesse exemplo meu e da minha atual esposa, no início eu acabei até falando, talvez, acho que, não sei se cedo demais, talvez, será que assusta ou não? Porque assim, mas também por outro lado, eu falo assim, se eu não falar e depois... Deixar acontecer e não sei o que, provavelmente o relacionamento vai pro buraco. Porque o choque vai ser muito grande da gestão. Ou seja, como é que ela lida com o dinheiro, como é que eu lido. Então, a gente acabou falando sobre isso muito cedo. Boa. Então, vou inverter a lógica aqui do podcast, se vocês me permitem. Boa. E tu achas que ela se assustou quando tu falaste sobre dinheiro? Ela tem uma cabeça muito boa. Lá tá, assim, como ela também seguiu o caminho, ela saiu do país, veio para outro país, então... Ela tem uma cabeça muito aberta e muito flexível também, né? nesse sentido. Então, eu acho que ela assimilou e interpretou de uma forma positiva. E arrisco dizer que acho que fez com que ela se apaixonasse ainda mais por mim por causa disso. Porque viu ali também uma pessoa que tem propósito, que tem valor e tem conteúdo. E tem a estabilidade e vai criar aqui essa conexão com o propósito de vida dela também. Então... Eu acho que acabou criando essa conexão, mas... Deixa-me pegar nessa questão, porque mesmo do ponto de vista daquilo que é o tema que estamos aqui a trazer, da imigração, a imigração geralmente é feita numa fase do casal, ou seja, o casal começa a encontrar ali alguns desafios do ponto de vista de como é que eu vou fazer a gestão, estou a pensar a ter filhos, estou a pensar a criar, começam a sonhar juntos e começam a ver que se calhar a vida que têm hoje não vai conseguir ser sustentada de acordo com aquilo que é a vida que eles desejam lá mais à frente, não é? Então começam a criar este plano e começam a pensar na lógica da imigração e inevitavelmente tem que haver aqui uma conversa do casal e um alinhamento muito grande de visão. E pegando até nisto e respondendo à tua pergunta, que é o que é que nós hoje acreditamos que é a metodologia mais interessante e qual é que é o momento? A nossa visão é logo no momento inicial. Obviamente não é no primeiro date, não é? Estamos ali a conhecer e tudo mais. Mas como é que vocês... Exatamente. Quanto dinheiro é que tu tens? Não é assim, mas numa fase inicial... De roubar de alguma forma, né? O que é isso? Calma. Não te conheço, calma. Exato, calma. Mas numa fase inicial do namoro é extremamente importante nós começarmos a falar de dinheiro. E falar de dinheiro não é se falar sobre os números do dinheiro, é sobre falar sobre sonhos, sobre aquilo que é a nossa visão de futuro. E pensar, ok, o que é que tu queres ter da vida? Como é que tu te imaginas daqui a algum tempo? Quantos filhos é que queres ter? Como é que será a nossa vida? Onde é que nós gostaríamos de estar daqui a algum tempo? Ok, então a partir daí, como é que nós vamos construir esse sonho? E aí entra o dinheiro. Que é, ok, mas como é que tu fazes a gestão do teu dinheiro para conseguires conquistar os teus objetivos? Como é que tu foste viajar? Ou onde é que foste buscar o dinheiro? Trabalhaste, não trabalhaste? E tu, nas entrelinhas, vais começando a entender quais são os comportamentos da pessoa em relação ao dinheiro. E eu acredito plenamente que se um casal não estiver alinhado do ponto de vista financeiro, o relacionamento tem prazo de validade. Sim. E o maior motivo de separação é o dinheiro hoje em dia. Exatamente. E quem ignorar isso... inevitavelmente daqui a algum tempo vai regressar aqui ao podcast e vai dizer assim: ui, eu devia ter dado ouvidos. E esse alinhamento... aquele casal que fala dinheiro, tinha que ter ouvido ele. E, por exemplo, nós no nosso caso, nós só estamos onde nós estamos hoje porque nós tivemos um momento em que nós parámos para falar sobre dinheiro. E para efetivamente alinharmos a nossa visão de futuro e a nossa visão financeira em casal. E fazendo até a ponte para aquilo que é um casal aluno nossos que são um modelo, que fizeram o curso e depois decidiram emigrar, venderam tudo o que tinham cá e foram para a Suíça. E eles dizem isto, nós gravamos um podcast com eles e eles disseram isto, que foi aquilo que nos fez emigrar foi uma conversa de casal. Foi nós pensarmos, ok, como é que vamos construir a vida que nós desejamos em casal? E aí entrou a Suíça como um veículo para poder conquistar essa vida. E a imigração, na minha visão, é um veículo para a vida que nós queremos, porque a maior
maior parte de nós não quer sair do seu país, não é? A não ser que efetivamente exista risco de vida, existem alguns desconfortos associados a estar nesse país. Mas falando essencialmente do português, ele não quer sair. Ele só sai porque é obrigado. Então, se vai ser porque é obrigado, então que tenha um plano, não é? Que tenha um objetivo. E até pensando nessa lógica do plano... E buscar algo maior que no país que ele está, sabe que não vai conseguir, ou vai ser muito mais difícil. Sim. Exatamente. Como tu próprio disseste, que é o propósito. A pessoa tem que fazer as coisas com propósito, porque senão... é um sacrifício demasiado grande, é um risco muito grande, não é? Estar a fazer a mudança. Investir lá fora, investir cá em Portugal. A Catarina já tinha tocado mais ou menos nisso, que é uma das dúvidas que a maior parte das pessoas tem é se os instrumentos financeiros que existem lá fora são os mesmos que existem em Portugal, são os mesmos que existem nos Estados Unidos ou noutros países. Okay. Como é que tu trazes essa dinâmica e que conhecimento ou o que é que tu achas que as pessoas precisam de saber em relação a essa parte do investimento do ponto de vista mais específico? Boa. De uma forma geral, em termos de conceito, quando a gente fala de renda fixa ou renda variável, essa parte básica, vamos chamar assim, os países seguem a mesma lógica. Uhum. Mas é um fato que existem muitas diferenças. Tá? Trazendo aqui alguns paralelos, como você falou, por exemplo, os Estados Unidos ou enfim, falando também do Brasil, é possível sim fazer uma relação direta em muitos instrumentos financeiros, em muitos tipos de investimento. Uhum. Tá? Vou dar aqui exemplos só para aqui ficar mais fácil de entender. Aqui tem um depósito a prazo. Uhum. No Brasil tem a poupança. Okay. É igual. Okay. Assim, é igual, não rende quase nada. A maioria das pessoas investe nesse por aí. Uhum. Acontece igual. Pronto. E aqui tem os certificados. Uhum. Né? Uhum. Lá tem o Tesouro Direto. Okay. Então, é igual. O conceito é igual. E você vai... Eu tenho um gráfico que é super interessante também, que você vai subindo assim nessa escadinha, vamos chamar assim. Por exemplo, aqui temos as obrigações. Uhum. Lá o nome são debêntures. Ok. Né? Certo. Os PPRs, que também são muito famosos aqui, uma boa parte dos portugueses investe também em PPRs. Lá a gente também tem a previdência privada e alguns instrumentos também com relação a isso. Então, existem muito... Sem falar, as ações já acabam sendo ações no mundo todo. Uhum. Os ETFs são ETFs no mundo todo. Os fundos, de uma forma geral, também estão uma particularidade ou outra no mundo todo. As cripto estão no mundo todo. Agora, essas diferenças que as pessoas têm que perceber. Os Estados Unidos, por exemplo, isso acontece muito. Existem lá alguns instrumentos financeiros que são vendidos a brasileiros e portugueses com uma ilusão de previdência privada, com uma ilusão de PPR americano, que não tem o menor sentido. Assim, são vendidos como... eu posso aqui dar exemplos, se vocês quiserem. Queremos. Pronto. Existe um instrumento chamado Indexed Universal Life. Okay. O IUL. Aquilo é vendido como um seguro de vida com uma proteção para uma reforma, um planeamento também para uma reforma. Mas existem outras características, as letras miúdas que estão por ali, que a maior parte das pessoas também não se atentam a isso. Sim. Que elas vão ver que quando chegarem lá, daqui a, sei lá, quando chegarem aos 60, 65 anos, a quantidade de dinheiro que elas deixaram em cima da mesa é assim, algo absurdo. Pelos alto custo de gestão que existe também nesse tipo de instrumento. A questão também, existem alguns limitadores de ganho também desse tipo de instrumento. Okay. Vende-se aqui, existe um outro que é o Whole Life. O Whole Life também é um plano de previdência mascarado com um seguro de vida que traz rendas vitalícias na ausência do principal para os beneficiários. Okay. E as pessoas, deixa eu lá fazer. O custo daquilo é extremamente alto, mas as pessoas, de novo, a gente volta à questão do conhecimento. Quando as pessoas têm o conhecimento e entram no detalhe daquilo que elas estão colocando o dinheiro delas, elas vão ver que elas estão jogando dinheiro, deitando dinheiro fora, jogando dinheiro no lixo, né? Então, são esses... Mas existem outros instrumentos, por exemplo, pegando os Estados Unidos, a parte da previdência privada, e na verdade, Estados Unidos e Europa são economias completamente diferentes, assim. Isso sem querer entrar em detalhes macroeconômicos
E a gente sabe o cenário global que também está hoje em dia muito complexo, né? Com relação à parte política e econômica, enfim, toda essa questão, que se vocês quiserem também pode entrar por aí. Mas o que exige ainda mais preparo das pessoas e conhecimento das pessoas, né? Mas são economias completamente diferentes, assim. Aqui, na Europa, de uma forma geral, as empresas são muito mais... dão muito mais benefícios aos colaboradores. Os colaboradores têm mais essa segurança empresarial numa ótica de, ok, tem benefícios do Estado, muito mais benefícios do Estado e incentivos financeiros de outras formas que existem também aqui na Europa de uma forma geral. Os Estados Unidos é assim, independência e bora lá, cada um faz o seu. Cada um faz por si. Sim. Por um lado, é bom, porque força, entre aspas, as pessoas também se desenvolverem, né? Bora lá, né? E também um potencial de ganho muito maior. Mas essa parte dos benefícios da segurança lá não tem, então as pessoas têm que correr atrás do seu. Mas existem instrumentos financeiros, por exemplo, a questão da previdência do PPR, vamos chamar assim, existem 2 principais instrumentos financeiros nos Estados Unidos que são muito bons também para isso, que é o 401k, que tem uma componente onde a empresa também ajuda o colaborador a estruturar esse plano de previdência para reforma, para aposentadoria. Tem o IRA, que é o Individual Retirement Account. Eles têm vários tipos de... Também são nessa perspectiva do longo prazo da reforma. Eles têm alguns fundos, por exemplo, para educação. Que é o 509. Eles têm... basicamente, quando uma família tem um filho, eles já abrem esse fundo para começar a pagar aos poucos, para chegar no college, chegar na parte da universidade depois e ter aquele fundo já para aquilo. Então, eles têm esses instrumentos financeiros lá nos Estados Unidos, onde também tem esse... Lá tá, voltamos à questão do conhecimento, que as pessoas... Quem migra para lá, português ou brasileiro que tá lá nos Estados Unidos, chega no mundo novo, como é que é, né? Bora lá. Sim, nunca ouvi falar disso, Aí entra naquela questão, tipo, não, tem que ganhar meu dinheiro e vou trabalhar aqui, vou fazer... trabalhar num restaurante, ou trabalhar como cleaning, ou trabalhar como housekeeper e babysitting e tudo isso. E fica mais preocupado. E não tô invalidando isso. Claro que não, as pessoas estão ali para poder também ganhar o seu dinheiro. Mas acabam tão focadas em tentar ganhar esse dinheiro e tal, que essa estruturação e esse conhecimento de, ok, com esse patrimônio que eu tô ganhando aqui, como é que eu solidifico essa base e construo para frente esse caminho. Né? E desde o momento zero, não é? Porque é isso que é. Desde as o momento pessoas têm zero. que começar a preparar desde o momento zero. Desculpa interromper o teu episódio, mas reparámos em algo que nos surpreendeu. Existe uma parte das pessoas que ouvem o podcast de forma regular, semana após semana, mas que ainda não subscreveram o podcast. E queríamos fazer um acordo contigo. Se subscreveres o podcast, nós prometemos que vamos fazer o nosso melhor para melhorar o podcast, trazer os melhores convidados e entregar-te ainda mais valor. Esse teu simples gesto faz muita, muita, muita diferença no nosso trabalho. Vais fazê-lo? Muito obrigado. E é aí que a gente ajuda, ou seja, a gente costuma dizer aqui que, na verdade, o que nós ajudamos não são só... A gente fala brasileiros e portugueses pelo mundo, numa ótica de quem quer ou quem já saiu do seu país. E entra muito nessa questão do começo, da base. Ou seja, quem quer tem que começar esse plano já antes de você sair do país. Que depois que saiu, chegou lá, aí começa. E é mais complexo. Né? Não que não dê, porque a gente também ajuda as pessoas que já saíram e não tiveram essa estruturação financeira. E como é que elas conseguem começar esse processo, já estando no novo país. A gente tem clientes assim. Mas também a gente fala, olha, clientes que querem sair do país, como é que eles começam esse processo? Começam a estudar esse novo mercado, esse novo país que elas vão estar. Então, é muito por aí. Então, mas voltando à pergunta original, assim, existem similaridades de conceitos, mas em termos de instrumentos são completamente diferentes, né? Mas aí depois entra na parte dos ETFs, por exemplo, sim, né? Sim. Só para concluir essa parte dos ETFs, como vocês também falam muito e defendem muito, e nós aqui também acreditamos que o ETF é um excelente instrumento financeiro. É uma forma que as pessoas têm de, com a sua segurança da diversificação e sem tanto conhecimento com relação aos índices, né? Sem querer entrar aqui no detalhe técnico, mas dos índices que vão investir, como o que vocês também falam muito, ou que é o mais conhecido do S&P 500, enfim. As pessoas utilizam o ETF como um excelente... e nós acreditamos nisso, que é um excelente instrumento financeiro para as pessoas que estão indo para outro país.
Mas antes disso, o que nós falamos não invista naquilo que você não conhece. Perfeito. Né? Por exemplo, Nikkei 25, são as maiores empresas do Japão. Ok, tem lá o seu potencial, mas você conhece. Sim. Você já esteve lá. É isso, sabe como é que empresas funciona? Que estão lá, né? Sim. Eu nem digo... Até porque o S&P 500, às vezes as pessoas não sabem as 500 empresas que estão lá dentro. Principais, pelo menos, mas, né? Pelo menos as principais, e como é que funciona, como é que é a estratégia dessas empresas. Não. Então esquece, não vai investir ali. Sim. Né? Sim. Vai pegar as 100 maiores do UK, né? Pega pelo... E quando disso, eu tô dando aqui exemplo. Às vezes as pessoas agora estão... algumas vêm falar muito conosco com relação aos países emergentes. Tem um índice que segue os países emergentes, ok. Tá, então bora lá. Quais países emergentes você conhece? Né? Faz sentido? Por que você quer? Porque alguém falou... Sim, que a China vai dominar agora o mundo. Que a China agora tá agora com os Estados Unidos que vai dominar aquilo tudo. Não, porque a Índia, que tá com um crescimento enorme, e é ela que vai ser a nova China, que depois vai... Mas calma, bora lá entender a realidade, entender o que faz sentido e o que não faz sentido. Sabe? Então não coloque o dinheiro onde você não conhece, senão... Depois, aí volta a questão da ansiedade, né? E é um ponto interessante que eu não comentei aqui, que o nosso slogan hoje na finança é mais dinheiro, menos ansiedade. Ok. Boa. E por quê? Porque as coisas estão conectadas. Voltando à questão que a gente falou, obviamente, a parte financeira, investimento, patrimônio, mas não adianta tirar o fator emocional. Não adianta tirar aquela ansiedade que a pessoa tem quando vai para outro país. Então, o mais dinheiro, menos ansiedade é o nosso principal objetivo do tipo, quero construir meu patrimônio, mas tem que me preocupar com essa parte da ansiedade, com essa parte da psicologia financeira, com essa parte das finanças comportamentais e como é que isso tudo se interliga nessa componente toda. Então, foi esse é o nosso slogan e representa exatamente aquilo que a gente acredita. Né? Então, acho que é um pouco por aí, essa questão voltando, né? A questão das diferenças, as pessoas entenderem e investirem naquilo que elas efetivamente conhecem, ou minimamente conhecem. Sim. Acreditas que é crucial criar um mundo mais sustentável? Acreditas que as empresas deveriam ter preocupações de maior sustentabilidade ambiental e social? Acreditas que o teu dinheiro deveria gerar um impacto positivo no mundo? Então tens de conhecer a GoParity. A GoParity é a plataforma portuguesa de investimentos de impacto. Uma plataforma que liga todos aqueles que querem investir em sustentabilidade social e ambiental a empresas que procuram financiamento para projetos que geram impacto positivo. E, para te juntares a este movimento de criação de impacto, a GoParity vai-te oferecer 5€ para te tornares um investidor ou investidora de impacto. Basta utilizares o código RICCASAL5 ou abrir a tua conta na GoParity ou utilizar o link que deixamos aqui em baixo. Bora, resgata os teus 5€ e começa a gerar impacto. Acabaste por dar a resposta, porque na verdade os instrumentos, a base do conhecimento é a mesma, não é? Ou seja, quando nós falamos de investimentos de renda fixa, investimentos de renda variável, o tipo de instrumento em si é o mesmo. A única diferença é que cada país tem os seus próprios nomes e as indicações dos próprios produtos de forma a que possa servir aquele caminho, não é? Sim. Inclusive, estavas a falar aí do 401k e os vários produtos dos Estados Unidos, e a Europa está a estudar isso. Existe aquilo que se chama a União da Poupança, que é como se fosse um instrumento parecido que vai servir a nível europeu, ainda não é existente, que serve a esse propósito, que é conseguirmos começar a poupar do ponto de vista de comunhão entre o empregador e o funcionário, e que seja um produto que seja centralizado a nível europeu. Então é interessante porque são economias completamente diferentes, embora sejam desenvolvidas, mas existem instrumentos que, por os Estados Unidos ser um país mais individualista, entre aspas, desenvolve um conjunto de produtos. A Europa, por ser um país mais coletivo, ou um continente mais coletivo, acaba por criar instrumentos mais protecionistas, não é? E tu falaste daí da finança, e se calhar ainda aqui para o fim, que é pegando no slogan, tem que ser. Já não passou esse tempo todo. Vamos depois perguntar às pessoas, se quiserem o episódio 2, comentem aqui. É isso, bora lá. Aqui o Eduardo comentem mesmo, que eu quero voltar aqui, porque a gente tem muita coisa para falar. Muita. É um universo, assim, sem dúvida, de muito conhecimento, muito conteúdo que é importante. É isso. Então, falando aqui da finança, ou seja, o que é que distingue, mas falar aqui da empresa e como é que a empresa pode servir as pessoas e como é que as pessoas podem chegar a vocês e como é que vocês conseguem ajudar as pessoas. Boa. Nós temos diferentes áreas de atuação.
tá? Sempre no propósito, como eu falei, como a gente tem falado aqui, de portugueses e brasileiros pelo mundo. Mas também pessoas que estão em Portugal e pessoas que estão no Brasil, né? Faz parte desse público. Nós temos várias frentes e várias linhas de atuação, tá? Temos o Finança 360, que são os programas em empresas. Nós vamos às empresas para fazer essas formações para os colaboradores, como vocês também já fizeram algumas. Nós temos o Finança for Schools, que é o programa nas escolas. Okay. Tanto na componente pais, quanto nos alunos também. Então, a gente tem conteúdos para os pais e para os alunos. Nós temos a Academia Finança, que eu já comentei anteriormente, que é esse programa para o público geral. E tem o Finança Prime, que é uma iniciativa mais individualizada, sim, mas de uma componente mais avançada. É algo que não eu costumo dizer, né? É um processo de candidatura numa ótica de perceber se faz sentido aquela iniciativa para aquela pessoa, porque é algo que nós queremos falar de uma forma mais avançada em termos de estratégia de investimento, certo. Que a pessoa já tem algum conhecimento, já tem uma visão, já tem algum investimento e quer falar de uma forma mais... quer dar um passo além, vamos chamar assim. Os investimentos aí vai para o Finança Prime, até porque o ticket médio também é um pouco mais alto. Eu até costumo colocar para algumas pessoas que querem fazer o Finança Prime, que querem acelerar o processo e querem ter aquela coisa toda mais individualizada, eu costumo falar, olha, para você, no estágio que você está hoje, a Academia Finança faz mais sentido, então é melhor ir por aqui. Então a gente também faz esse direcionamento. Nós temos várias parcerias também que fazemos com empresas do ecossistema financeiro, imobiliários, intermediários de crédito, seguro, gestão de patrimônio, incentivos financeiros, câmbio, que é um ponto bastante importante também nesse ecossistema global. Como a gente falou anteriormente, pessoas que saem, às vezes querem ter um dinheiro aqui, então esse câmbio é importante, então a gente tem um parceiro global de câmbio. Então a gente ajuda ainda mais os nossos clientes, né, com esses parceiros. Nós somos uma empresa de conhecimento, uma empresa de educação financeira. Nós não somos imobiliária, nem queremos ser, não somos intermediários de crédito, nada. Então, a partir do momento que a gente conhece a realidade do cliente, entende quais são os objetivos que ele tem, a gente fala, olha, definimos um plano financeiro para atingir esse objetivo, só que, se você quiser que a gente, pegando aqui no exemplo, a pessoa quer comprar um imóvel. Ok, definimos um plano financeiro para ela poder adquirir esse imóvel, comprar esse imóvel. Entrada, imposto, aquela coisa toda. E se a pessoa não tiver ninguém para ajudá-la a encontrar o imóvel, a gente faz essa ponte, essa conexão com esses parceiros que a gente tem. Okay. E aí, se a pessoa já tiver alguém para acompanhar, até porque hoje em dia todo mundo conhece um consultor imobiliário, tá tudo bem. O importante, é o que eu costumo dizer, o importante é fazer acontecer. Okay. Se vai ser com algum parceiro nosso ou não importa. O que importa é fazer acontecer e efetivamente atingir aquele objetivo que a pessoa tem. Mas a gente tem esse ecossistema para ajudar ainda mais. E tem outras iniciativas. A gente tem o Finança Business, que é um programa que ajuda pessoas que querem abrir um negócio. Okay. E tudo que eu estou falando aqui é um modelo que começou em Portugal e está estruturado em Portugal. E nosso grande objetivo é cada vez mais, naqueles países que eu já comentei aqui e outros que a gente vai abrindo, replicar esse modelo nesses outros países. Okay. Alguns estão mais à frente, outros mais atrás. Portugal que é o mais consolidado com relação a essas iniciativas. Então, o Finança Business é um programa que ajuda pessoas que querem abrir um negócio numa ótica de estruturar um plano de negócio. A pessoa, às vezes, sabe muito bem tecnicamente aquele negócio, né? Porque aí ela quer abrir um negócio, quer dar o passo para abrir um negócio, mas não conhece de gestão, de financeiro, de plano financeiro. Então, a gente ajuda nessa área também a estruturar esse plano de negócios, seja para ela investir com capital próprio, mas também numa ótica de buscar investidores, se ela precisar de capital de terceiros. Certo. Né? Nós temos o Finança Express, que são programas de até 30 minutos, numa ótica de ajustar aqui a disponibilidade que a empresa quer que o programa seja feito. Ou seja, muitas empresas pedem que o programa seja feito à hora do almoço. E não vou ficar 1h30, 2 horas falando na hora do almoço, porque senão ninguém almoça. Então a gente adaptou aqui programas de até 30 minutos, a gente distribui melhor os conteúdos em mais dias, e aí surgiu o Finança Express para atender essa necessidade. Temos o Finança Champions, que é um programa específico para atletas. A gente está começando muito numa ótica de jogadores de futebol. A gente está aqui com bons contatos no meio do futebol, que é um meio muito complexo. São pessoas... O jogador de futebol, de uma forma geral, ele é uma pessoa que tem pouco conhecimento, pouca literacia financeira, uma carreira muito curta, ganha dinheiro muito rápido e não sabe o que fazer. E tem muita gente nesse meio que quer se aproveitar disso. Né? Então, a gente ajuda a dar esse conhecimento também.
numa ótica de formação também, de literacia financeira, para eles conseguirem também se proteger um pouco mais daquilo e se preparar também, né? Para eles se prepararem mais para essa carreira que é curta e depois como é que faz, né? Existe um grande dado aí que mais de 90% dos jogadores, depois de que encerram a carreira, ficam mais pobres do que antes. Caramba, isso é muito forte. Isso foi o Ronaldo Fenômeno, que teve uma entrevista e deu essa entrevista. Quem quiser pesquisar depois, pesquisa, mas é um fato. Então, lá tá, falta de conhecimento. A gente vai e volta na questão da falta de conhecimento. E nós temos o Finança Sênior, que é um programa para pessoas com mais de 60 anos. Inclusive, a gente apresentou agora para algumas juntas de freguesia, numa ótica de ajudar essas pessoas a gerir melhor o seu patrimônio. Mesmo que ela não tenha construído esse patrimônio, a gente ajuda a começar esse processo. Diferente do que muitas pessoas pensam, essas pessoas com mais de 60 anos ainda têm muita vida pela frente. Sim. Né? Sim. Então, a gente ajuda esse processo para as pessoas usarem ainda esse patrimônio em vida, mas também para fazer a sucessão para os filhos ou para os netos. Certo. Então, essa componente do Finança Sênior, ela é super importante. Tem também uma componente social, porque a gente também tem alguns projetos sociais e algo que eu, particularmente como fundador e como CEO da empresa, acredito muito e vai estar sempre presente na Finança como propósito da empresa. A gente tem um projeto que é para apoio a mulheres que saíram de relacionamentos abusivos a terem mais estrutura e mais autonomia financeira nas suas vidas, para cada vez mais se livrar, se desvencilhar desse relacionamento. Essas mulheres acabam sendo muito dependentes financeiramente. Então, a gente ajuda, porém, inclusive, com uma parceria com uma empresa de RH a nível global, não só Portugal. Muitas vezes a mulher acaba por deixar o mercado de trabalho. Então, a gente ajuda, caso seja o objetivo dela, a recolocar essa mulher no mercado de trabalho com um canal facilitado com essa empresa de recursos humanos. E agora a gente está com uma nova iniciativa, um outro projeto social, que é apoio a... E aí o Rafik falou aqui da Guiné, e fez super match aqui com também esse projeto. Existe uma associação chamada Guinanos, um instituto chamado Guinanos, e nós agora estamos junto com essa iniciativa para desenvolver escolas em Guiné-Bissau. E numa ótica de dar conhecimento aos professores. Essa iniciativa já tem muitos voluntários e é super interessante. Quem quiser também, acho bacana colocar aqui para as pessoas também conhecerem. Aqui o link. E desenvolver as escolas numa ótica de português, matemática e outros temas mais técnicos. E a literacia financeira vai entrar agora para dar esse conhecimento para os professores. Lógico que sempre adaptado àquela realidade, que é diferente, né? A gente está falando aqui de realidades diferentes. Mas dar conhecimento para os professores para depois eles multiplicarem esse conhecimento para os alunos, ajustando sempre a realidade deles e dar essa base, vamos chamar assim, do conhecimento para eles. Então, são iniciativas sociais que a gente tem e vamos ter cada vez mais. A gente organiza um campeonato de futebol também uma vez por ano aqui, com seleções de vários países que gostam, e a gente colocou iniciativas sociais para arrecadar alimentos, para doar às instituições. Então, a gente tem esse pilar social muito forte. É isso que eu vou defender e quero cada vez mais, nesses outros países que nós tivermos, implementar esse mesmo modelo também nesses outros países. Né? Então, é algo que também dá muito propósito para a empresa. Para quem quiser encontrar a Finança, a gente tem as nossas redes sociais, que inclusive isso lá atrás foi um grande desafio. Eu nunca fui muito de redes sociais. E inclusive quando eu estava meio que em paralelo, eu nem aparecia nas minhas redes sociais, então ficou ali meio que de lado. E do ano passado para cá, quando eu realmente pedi a demissão e me dediquei 100% ao projeto, eu tenho agora uma empresa que faz a gestão das redes. Então eu coloco minha cara e apareço, e agora a gente está, inclusive, batendo os 1.000 seguidores agora, nesse início das redes sociais. E algo que foi, vou chamar assim, a gente tem que saber reconhecer os nossos defeitos, né? Esse foi um defeito com relação à exposição nas redes sociais, e agora está cada vez mais. E a gente vai estar cada vez mais presente com relação a... Até porque a gente está no âmbito global. Então, se a gente não estiver nas redes sociais, esquece, né? A gente está fora. Então, a gente está muito forte nas redes sociais. Então, tem o Finança nas redes sociais. Tem o nosso site, né? A gente está agora desenvolvendo, na verdade, está reformulando o site. A gente está criando um portal mais amplo também com relação a isso. A gente vai criar uma plataforma própria também. A gente tem o nosso back-office, que é um canal do WhatsApp direto também. Que a gente pode deixar aqui para as pessoas que quiserem entrar em contato direto. A gente tem o nosso back-office para poder tirar dúvidas sobre os programas, como é que não é, como é que funciona, como é que eles podem
contratar, seja uma empresa, ou uma escola, ou uma pessoa que quer ir na academia finança. Então, esse back-office também está aí para isso. E eu também estou aqui disponível para ajudar e ter esse contato direto com as pessoas, porque eu costumo dizer, né, que eu estou em Portugal, mas eu vou estar em vários lugares, porque eu quero desenvolver a finança nesses países todos e ajudar cada vez mais pessoas. Então, e eu sou uma pessoa que, para quem está me conhecendo agora, não sabe ainda, mas eu sou super disponível, vou estar sempre disponível para ajudar, e esse vai ser o propósito que eu quero levar para cada vez mais pessoas. Que bom, Eduardo. E conta connosco, porque eu acho que... Vocês também contem connosco. Eu acho que não tenho certeza que é importante nós termos esta união dentro do ecossistema de educação financeira, e podemos dar a conhecer também a nossa audiência, pessoas diferentes, pessoas que estão a fazer um trabalho também incrível neste espaço, porque nós acreditamos, e como tu dizias também na nossa conversa, que é isto nada se faz sozinho. Então é importante que nós tenhamos os nossos soldadinhos, entre aspas, os nossos testemunhas, claro, a fazerem o trabalho também, a trazer a literacia financeira a outras pessoas, às famílias e a núcleos mais pequenos. Então, obrigado por teres vindo cá. Eu que agradeço, foi a pena que acabou rápido. Passou muito rápido. Vamos ter depois um episódio 2, vai ter que ter episódio 2. A gente pode até pensar já em entrar no detalhe mesmo da diferença entre os países, os instrumentos financeiros, efetivamente, que eu acho que tem muita coisa para falar. A gente falou aqui alguns exemplos, né? Mas tem muita coisa para falar. Se tu estás na Suíça, no Luxemburgo, na China, ou nos Estados Unidos, ou no UK, ou no Brasil, ou aqui em Portugal, e queiras ter aqui algum acompanhamento também da Finância, e se quiseres também um outro episódio em que falamos de instrumentos específicos, comenta aqui em baixo qual é que é o teu país, que nós vamos ler tudo, vamos identificar qual é que é o país com mais votação, e vamos trazer aqui o Eduardo outra vez para falar de instrumentos específicos de cada país, não é? Boa. Sim, perfeito. Tá? Sim. Obrigado mais uma vez, foi um prazer mesmo estar aqui e contribuir para as pessoas terem cada vez mais literacia financeira e cada vez mais esse conhecimento. Impecável. E que venha a próxima edição. Virá. Obrigada. Beijinhos. Abraços. Muito espalhaço. Tchau. Obrigado, tchau.